Bem, para finalizar o nosso curso de lógica, hoje nós vamos ver como a gente faz minimização de expressões na álgebra de Boolean. Então, o que nós vimos nas aulas anteriores é que nós temos circuitos, como esse que a gente está mostrando aí, uma combinação de portas lógicas, e essa combinação de portas lógicas, essa combinação pode ser equivalente a outras. Então, a gente pode encontrar circuitos equivalentes que sejam mais simples, o que reduz para a gente a quantidade de portas lógicas que são utilizadas, diminuindo aí a necessidade de espaço, a dissipação de calor e tudo mais. Então, essa diminuição, essa redução da expressão, ela vai diminuir o grau de dificuldade na montagem e também o custo do sistema digital. Então, por exemplo, olhando para esse conjunto de blocos lógicos que temos aí, um equivalente seria esse. Então, essa sequência aqui em que nós temos várias portas lógicas sendo combinadas, isso daqui equivale a simplesmente uma entrada da variável A. Então, o que nós fazemos por meio das expressões booleanas é encontrar equivalentes que sejam mais simples. Como vamos fazer isso? Então, para simplificar ou minimizar essas expressões, o que nós temos como premissa? Como cada circuito, cada combinação das nossas portas lógicas corresponde a uma expressão booleana, simplificar essas expressões vai significar simplificar esses circuitos. Então, o que nós fazemos é pensar num circuito em termos de expressão e aí minimizar, manipular essa expressão para encontrar uma equivalente que seja menor, que seja mais simples e, portanto, utilize menos portas. Uma das formas de simplificar as expressões é por meio dos mapas de Carnot, ou Vest-Carnot, A gente fala mais mapas de Carnot, que é isso que nós vamos ver na aula de hoje, ou rever para quem já viu isso aí em algum outro momento, em algum outro curso. Então, os mapas de Carnot, eles se baseiam nas formas normais. Na verdade, para a gente conseguir manipular essas expressões, nós vamos usar formas normais. Lá na lógica proposicional, nós demos ênfase à forma normal conjuntiva, porque era uma formalização, uma padronização de maneira de escrita da lógica proposicional, que era muito útil para usar na inferência por resolução. No caso aqui da álgebra de Boolean, nós vamos usar formas normais disjuntivas. Então, na álgebra de Boolean, a gente vai dizer que a forma normal conjuntiva, ela vai ser uma soma, ela vai ser um produto de somas. Por que o produto? Porque lembra, a multiplicação equivale à conjunção. Então, ela é uma conjunção de somas, que são disjunções. Ou produto de maxitermos. Já vamos ver o que são essas nomenclaturas aqui. E já a forma normal disjuntiva, ela vai ser uma soma, ou seja, uma disjunção de produtos, de conjunções ali, que são as somas de minitermos. Então, no caso da álgebra de Boolean, o que nós vamos dar ênfase na aula de hoje é na forma normal disjuntiva. Os maxitermos, então, são disjunções de literais, que são somas de literais, e nós vamos focar mais aqui, nos minitermos, que são conjunções ou produtos de literais. Então, como nós vamos manipular isso? Para gerar, então, vou dar mais foco nos minitermos, que é o que nós vamos usar. Para gerar os minitermos, então, nós vamos olhar para as variáveis, ou seja, para as entradas que nós temos lá na nossa expressão. Se a variável ela tiver o valor 1, nós não vamos alterá-la, vamos usar essa variável do jeito que ela está. Já se ela tiver o valor 0, nós vamos usar a sua versão negada, Então, vamos usar a sua versão barrada, Aqui está a semelhança com a maneira como nós geramos forma normal conjuntiva lá na lógica proposicional. É que lá focávamos aqui, nos maxitermos, e aqui na álgebra de Boolean nós vamos focar nos minitermos. E aí as variáveis de uma mesma linha, elas vão ser concatenadas por meio da multiplicação. Então, por isso que ela vai ser aqui, os minitermos, a gente vai gerar um produto destas variáveis. Vamos ver um exemplo aqui. Então, o que eu disse no minitermo? Se a variável ela está com o seu valor 0, nós vamos usar a versão dela barrada. Se ela está com o seu valor 1, nós vamos usar a versão dela sem barrar, tá vendo? E a gente sempre vai gerar um produto dessas entradas. Então, por exemplo, se eu pegar aqui uma linha qualquer, essa linha,
Como a variável A tem o valor 1, eu utilizo ela sem barrar, não é isso? E a variável B e a variável C estão com valores zeros, então eu vou usar suas versões barradas. E faço um produto essa daqui é a expressão correspondente a essa linha aqui, ou essa interpretação da minha tabela verdade. E como é que a gente vai encontrar a forma normal disjuntiva? Porque é ela que vai me interessar aqui nessa aula de hoje para poder fazer a minimização das expressões. Então, para encontrar a equação para uma função a partir de sua tabela verdade, a gente vai montar um ou, né? Uma disjunção ou uma soma entre os seus mini termos. Mas só nos interessa aquelas interpretações que fazem com que a saída seja 1, tá? Porque a forma normal é disjuntiva. Então, quando a saída for 1, são essas linhas ou essas interpretações aqui que me interessam. Então, para cada uma delas, eu vou gerar o mini termo, ou mini termo, né, correspondente, tá? Então, como nós vimos, bem, se o A ele está com seu valor 0, então eu vou usar a sua versão barrada. Se o B está com sua versão 1, eu vou usar a sua versão normal, né? Se o valor de C é 0, então versão barrada, tá? Então, este daqui é o min termo que equivale a essa interpretação, e ela me interessa porque ela está com valor 1. Aqui o que a gente vai gerar? A barrado, B, C. Aqui, A, B barrado, C. E aqui, A, B, C barrado. Esses são os 4 min termos que me interessam para representar essa saída. E essa saída vai ser o que, então? A soma desses 4 min termos. O que eu fiz? Eu acabei de gerar uma expressão algébrica, não, uma expressão booleana, desculpa, na forma normal disjuntiva que corresponde a esse circuito aqui, né? Esse circuito que está sendo mapeado por essa tabela verdade, tá certo? A partir dessa forma normal disjuntiva que representa esse circuito, eu consigo manipular essa forma normal disjuntiva para achar uma equivalente que seja mínima. Isso que nós vamos ver, tá? Para isso que a gente usa os mapas de Carnot. Então, é um método de simplificação algébrica baseado na identificação visual dos grupos de mini termos que podem ser simplificados. Então, os mini termos eles vão ser dispostos de uma maneira convencional, né, nessas tabelas que a gente chama de mapas de Carnot. Então, se a gente olhar, por exemplo, para essa tabela verdade aqui, eu vou dispor, né, as minhas variáveis aqui dentro destas áreas. Então, aqui, se eu estou com um mapa de Carnot com 2 variáveis só, esta aqui vai ser a área em que eu tenho a entrada 0 para o A e a entrada 0 para o B. O que nós dizemos, tá vendo aqui na lateral, a gente coloca como se fossem os rótulos, né, desse mapa de Carnot. Veja, pessoal, se vocês aprenderam a fazer mapa de Carnot de uma maneira diferente, com outra distribuição aqui, não tem problema. A expressão que você vai gerar vai ser equivalente à expressão que eu vou gerar com essa configuração, tá? Então, aqui nós temos, esta vai ser a área, então, em que o A é 0 e que o B é 0. Por isso que nós dizemos que é a área de A barrado, B barrado. Aí nós temos a área em que o A é 0 e que o B é 1, é a área do A barrado B. E assim por diante, nós temos a área do A, B barrado, e nós temos a área do A, B. Então, se na minha expressão o AB for um min termo, eu vou colocar 1 aqui. Se na minha expressão o A barrado, B barrado for um min termo, eu vou colocar 1 aqui. Aqueles min termos que não aparecerem na expressão, as áreas deles vão ficar com 0. Tá? É assim que fazemos. Então, no mapa de Carnot, tem uma região própria para cada linha da tabela verdade. E essas regiões são os locais que devem ser colocados os valores que a expressão assume para aquelas diferentes situações. Então, se as regiões que têm um 1 lá como saída não puderem ser agrupadas, a gente vai considerá-las isoladamente. Então, por exemplo, se eu olhar para um mapa de Carnot de 2 variáveis, eu tenho estas regiões possíveis. Não é? Então, se eu tiver esta região aqui, que eu tenho 1 aqui e 1 aqui, então eu posso agrupar essa região e essa é a região do A.
Se eu tenho aqui, essa é a região do B. Aqui é a região do A barrado. E aqui é a região do B barrado. Então, esses são os casos em que eu consigo agrupar os uns em pares, né? Porque eu tenho duas variáveis, eu vou conseguir agrupar em pares. Senão, elas vão ficar isoladamente. E aí eu gero os seus mintermos, não é? A barrado, B barrado, A barrado, B, AB barrado e AB, tá? Então, dependendo da área em que eu tiver o 1 e do agrupamento que eu conseguir fazer com esses uns, eu consigo gerar, então, as minhas equivalências, tá? Os mintermos ou os termos que eu vou conseguir colocar na minha expressão minimizada. E como é que a gente faz, então, para minimizar usando os mapas de Carnot, tá? Aqui eu vou mostrar para duas variáveis e depois eu vou generalizar para mais. Então, a gente vai encontrar a expressão booleana, que representa a saída do meu circuito, com base nos mintermos. Então, eu posso partir da tabela verdade e gerar a expressão com os mintermos, ou eu posso já partir da expressão, se ela for dada, né, com os mintermos, eu posso também partir do circuito e gerar ali a expressão com os mintermos, tá? Então, o que eu tenho que ter como entrada para o mapa de Carnot é uma expressão booleana já na forma normal disjuntiva. A gente vai preencher então o mapa de Carnot de acordo com os valores que eu tenho nessa expressão nas suas saídas correspondentes. Veja que eu posso ir também direto da tabela para o mapa de Carnot, tá? E aí eu vou tentar isolar, agrupar as regiões com o menor número possível de pares. Então, eu vou tentar agrupar primeiro os pares, no caso eu estou com duas variáveis, né? Então, eu agrupo os pares de menor número possível que eu conseguir. E depois eu vou considerar aqueles termos que não foram agrupados, que também tem lá na região deles, tá? Então, o mesmo valor 1, ele pode pertencer a mais do que um par. Isso é interessante. Eu posso reutilizar aquela área para formar outro par. Quanto melhor for esse meu agrupamento, né? Quanto mais eu conseguir agrupar os uns, mais minimizada estará a minha expressão ao final. E a gente vai então escrever a expressão correspondente para cada par ou para cada termo, né? Utilizando aí então a soma entre eles. Então, por exemplo, aqui dada essa tabela verdade, nós podemos da tabela verdade chegar a essa expressão booleana, não é verdade? E preencher o mapa de Carnot. Ou podemos também preencher o mapa de Carnot direto aqui da tabela verdade. Então, o que nós vemos, né? Aqui na tabela verdade, nós temos 3 interpretações com valor 1. E aqui na expressão, nós também temos 3 mintermos. Então, a ideia é que 3 áreas deste mapa de Carnot estejam preenchidas com 1. E quais serão essas áreas? A área do A barrado B, ó, A barrado B vai ter 1. A área de AB barrado vai ter 1 e a área de AB vai ter 1. Então, essas 3 áreas aqui são preenchidas com 1. Vejam que eu poderia também ter chegado nessa mesma configuração olhando só para a tabela verdade. Aqui, olhando para a tabela verdade, eu sei que eu preciso preencher a área em que o A é 0 e que o B é 1. Na configuração que eu utilizo é essa daqui, não é? Aqui é a área de 0, 0, aqui é a área de 0, 1, aqui é a área de 1, 0, que também está com 1, e aqui é a área de 1, 1, que também está com 1. Tá? Então, eu posso da tabela verdade chegar no mapa ou da expressão chegar no mapa. E agora, qual que é a nossa tarefa? Agrupar esses uns no menor número possível de pares. Aqui eu vejo 2 pares. Não é? Eu vejo este primeiro par, que equivale à área do A, e este segundo par, que equivale à área do B. Então, a minha expressão minimizada vai ser A mais B, certo? Eu pego esta área do A e somo a esta área do B. Então, ao invés de eu ter um circuito que tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 portas lógicas, eu tenho um circuito que tem apenas uma porta lógica, que é um OR entre o A e o B, certo? Consegui, então, fazer a minimização utilizando o mapa de Carnot. Agora, eu quero que vocês tentem fazer. Tá? Vamos parar aqui a aula. Eu quero que vocês tentem montar o mapa de Carnot
para essa tabela aí de entrada. Lembrando, o nosso mapa de Carnot tem duas variáveis, então vão ter aquelas 4 áreas. Eu quero, na verdade, que vocês gerem a expressão, que tem aqui os min termos, e vocês também façam o mapa de Carnot. A partir da tabela ou a partir da expressão, façam um mapa de Carnot e achem qual é a expressão minimizada. Tentem fazer, que eu já volto para conferir com vocês.